Olha, respondendo a você que me perguntou, se nós soubéssemos o que nos aguarda no futuro, se nós não seríamos pessoas melhores. Creia que o que eu penso é absolutamente não. Eu penso que aí é que haveria realmente uma confusão gigantesca. Repare que nós somos tão primários, nós somos tão despreparados, né, para o exercício de qualquer tipo de atividades, que quando uma loja anuncia uma promoção, existem pisoteamentos, destruição de lojas, quebradeira de vitrines, enfim, né? Isso mostra o quanto nós somos ainda primários, principiantes no sentido de convivência. Nós queremos sempre, de alguma maneira, estar no pódio. Isso é uma construção cultural. Pobres coitados aqueles que têm estátuas na terra. Saibam que na espiritualidade essas estátuas, na sua grande maioria, não têm nenhum significado. Ou seja, o poder da terra é um poder efêmero, é um poder que termina no túmulo. Então, se você hoje está se achando o bam, 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 lembre-se que amanhã você estará no túmulo. Talvez isso ajude você a repensar um pouco as suas atitudes. É porque, lamentavelmente, o homem, o espírito imperfeito que somos nós, ainda não consegue ter essa visão nem do túmulo dele. Alguns, para você ter ideia, alguns coronéis, sabendo disso, querem que suas famílias fiquem ricas por mais 5 gerações, 10 gerações. Meu Deus, quanta bobagem, não é? Quanta bobagem. Nós sabemos, por exemplo, que Nelson Mandela, que foi o grande guerreiro para libertar a África do Sul do domínio inglês, né? Sabemos que foi em vidas passadas alguém que escravizou os negros, os africanos, né? Então repare como funcionam as leis divinas. Uma vez senhor, depois escravo. Uma vez escravo, depois senhor. Essa permuta de situações e condições para ver se a gente vai arrefecendo um pouco a nossa maneira de agir, a nossa maneira de atuar. Uma coisa é certa, a falta de educação para a vida traz transtornos gravíssimos. Eu falei transtornos para aquele que a comete. Não é por outro motivo senão esse que os grandes mestres, né? Busque qualquer grande mestre, né? Sempre recomenda a humildade. Em primeiríssimo lugar, a humildade. Aqueles que não são grandes mestres, eu não me dou ao trabalho nem de ler, porque uma boa ideia, Jesus disse, pode uma boa árvore dar maus frutos? É impossível, não é? Então, eu não perco. Está aqui na minha frente um livro que me presentearam, de uma pessoa até que eu respeito, de outro livro que eu adquiri no passado. Mas ao receber este livro, eu abri, não senti nenhum ânimo para continuar a leitura. Não vou trocar uma boa leitura por algo que... O que é que vai me acrescentar na vida do ponto de vista moral? Vamos sempre falar do ponto de vista moral, tá bom? Porque é nisso que pesa na balança no final da história. O que é que vai me pesar na balança, moralmente falando, o sabor de alguma coisa, de uma bebida, de uma
que é que vai me pesar na minha balança moral? É uma história do cotidiano de alguém que não faz nada, nunca fez nada, não. É aquilo que se chama popularmente de siri na lata, né? É só barulho, não tem nenhuma serventia. Então, a gente tem que aprender a filtrar. A gente tem que aprender a filtrar, não é? Já convivi com pessoas muito poderosas, ricas de materiais, né? Que, no entanto, moralmente eram paupérrimos. É por isso que nosso querido Chico tem uma frase dele que diz assim: eu conheci um homem, abre aspas, eu conheci um homem, ele era tão pobre, mas tão pobrezinho aquele pobre homem, a única coisa que ele tinha mesmo era dinheiro. Fecha aspas. Esta é uma frase de Chico Xavier. Para você ver o valor que ele dava a essa questão de bens materiais. Porque ele sabia, está escrito lá na vida do Mestre Jesus, né, que não há bem que dure para sempre, nem mal que dure uma eternidade. Não existe isso. Estamos vivendo hoje, né, uma derrocata europeia, não é? O continente europeu tem muito pouco tempo que era uma poderosíssima. E não estou falando de uma pessoa, estou falando de um continente, não é? Então nós temos que ter esse olho de ver as coisas no mais além. Nós temos que ter esse senso crítico de compreender que onde é o caminho? Quais são os caminhos? Quais são as alternativas? Eu vou por aqui. Eu vou por aquele caminho ali porque foi o caminho que o nosso mestre Galileu me recomendou, me sugeriu. Ora, é claro que se eu for por outro caminho, ou por ignorância, ou por má fé, ou por prepotência, seja lá por qual for o vício, eu vou dar com os burros na água. Não tem jeito. A história está provando aí a cada dia. O grande Napoleão Bonaparte afundou. Olha que Napoleão, quando reencarnou, ele veio com uma missão poderosíssima. Mas enebriou-se e afundou. Do mesmo jeito, todos os poderosos da Terra afundam. Agora, aqueles que ficam como ícone de amor, de humildade, de credibilidade moral, esses se eternizam. Positivamente se eternizam, porque viram ícones. Você conhece a história do Martin Luther King? Martin Luther King, que foi aquele grande homem americano que lutou pelos movimentos de libertação dos negros. Na época de Abraham Lincoln, foi ele quem assassinou Abraham Lincoln. Era ele quem era aquele ator que entrou no teatro e matou o presidente Abraham Lincoln porque tinha assinado, decretado a liberação dos escravos. Então, quer dizer que o assassino de Abraham Lincoln reencarna, dessa vez como um negro, porque ele era, na época de Abraham Lincoln, ele era um dono de escravos. Reencarna como um negro, sofrendo na pele todas as vicissitudes para aprender. E veio cumprir a missão de libertar os negros daquilo que era chamado de intolerância, né? É lei da vida, por favor, não vamos querer atropelar uma lei da vida, meu irmão. Ou minha irmã. Então a sabedoria, a história está aí para que a gente possa aprender.
Eu ontem peguei um livro para reler chamado A Grande Espera, de Eurípides Barçanufo. Eu estou aqui ansioso para ter a oportunidade para reler novamente A Grande Espera, de Eurípides Barçanufo. Nosso querido e grande Eurípides Barçanufo. Quer conhecer ele? Leia algum livro dele, clique aí no Google, procure ver quem foi Eurípides Barçanufo. Namastê, namastê. Jesus esteja em seu coração, esteja em suas atitudes, esteja em seu lar. Muita paz.